É Tudo Verdade 2021, 26º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país, de 8 a 18 de abril. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Olá, bem-vindos à 26ª edição do Festival É Tudo Verdade. Hoje a gente vai ter mais um debate dos curtas-metragens selecionados para a edição desse ano. Dessa vez, como o debate tem que ser realizado virtualmente, a gente resolveu dividir os filmes em 3 grupos. E no grupo de hoje estão a Eliane Scardovelli, que é diretora de A Vida que Eu Sonhava Ter. Olá, Eliane, bem-vinda. Obrigada, Ana, um prazer estar aqui. O Bebeto Abrantes, que é diretor de João e Inês. Bem-vindo, Bebeto. Um abraço a todos, um prazer estar aqui. Só um detalhe, é João por Inês. João por Inês. E é isso, né? João por Inês. E o Tiago Mendonça, que é o diretor de O Karaokê de Isadora. Olá, Tiago. Tudo bom? Tudo bem? Bom, a gente até ao pensar nesse debate com esses 3 filmes, encontrou algumas conexões entre eles. E acho que para a gente começar essa conversa, seria interessante cada um contar um pouquinho a origem desse projeto. Então, no caso da Eliane, vou começar por você, Eliane. A curiosidade, eu acho que nos ajuda a introduzir um pouquinho o seu filme, é como você chegou a essas 4 mulheres cujas vozes a gente ouve no filme. E ao encontrá-las, né, de onde veio esse desejo de filmá-las, mas também a opção de, no fim, a gente só ouvi-las, né? E as imagens serem imagens do feminino, imagens do cuidado, inclusive com você aparecendo, né? Não é uma pergunta, mas é para você realmente contar um pouquinho da história desse filme. Legal, Ana. Esse filme começou em 2015 com a Sofia pequenininha nos meus braços. Eu tinha acabado de me tornar mãe, ela tinha 2 meses. A gente foi passar um Réveillon em Poços de Caldas e lá tem umas termas e onde as pessoas vão para tomar banhos de águas quentes. E aí eu acabei encontrando uma mulher que estava esperando sua vez e ela estava muito eufórica e ela suspirava e dizia: eu não vejo a hora de ser a minha vez de entrar nesse banho. E aí aquilo me acendeu alguma coisa. Eu falei, o prazer dessas mulheres passa por um outro lugar. E aí a primeira ideia era gravar nas termas, mas aí eu descobri que eu não poderia gravar com as clientes, que eu teria que contratar atrizes. E eu falei, bom, mas eu preciso do material da realidade, eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir as histórias reais. E aí eu falei, como é que eu vou ouvir essas clientes se eu não posso fazer isso aqui nas termas? Meses depois, voltei para Poços de Caldas com um gravador de áudio, porque eu achei que o nível de intimidade que eu queria ter com elas era muito grande. Eu acho que uma câmera talvez impedisse eu encontrar ali uns depoimentos bem íntimos sobre elas, porque eu queria discutir a sexualidade de mulheres a partir de 60 anos. E aí eu me deparei com um baile da saudade em 2016, ao lado de um hotel. E eu conversei com o pessoal do hotel e perguntei se eu podia usar um quarto para poder registrar esses depoimentos. E aí escolhi aleatoriamente essas mulheres, elas vinham até mim, eu explicava que queria falar um pouco sobre a vida delas, um pouco sobre sexualidade também. E as conversas duravam 1, 2, às vezes 3 horas. E aí eu entendi que elas tinham uma história muito semelhante, uma história de privação e uma história de abuso. As 4, elas estavam contando uma mesma história. Fiquei com esses áudios sem saber o que fazer por muito tempo. Até que eu tive a ideia de fazer um roteiro juntando todas essas vozes numa voz só, misturando todas elas.
E aí o outro dilema era o que eu vou fazer com esses áudios que estão todos concatenados, se eu não tenho imagens, se eu estou no meio de uma... E aí eu resolvi retomar isso no ano passado. No ano passado a gente estava no meio de uma pandemia. O que eu vou fazer? Será que eu contrato uma atriz? Que tipo de imagem eu vou usar? E aí eu comecei a entender que eu poderia falar sobre isso a partir das minhas imagens aqui do cotidiano doméstico, porque é o que elas viveram a vida inteira. E eu também entendo que, infelizmente, essas histórias de privação não estão no passado, porque nós carregamos essas histórias nos nossos corpos, as histórias, as histórias que eu ouvi da minha mãe, que eu ouvi da minha avó, de não ir em busca do seu próprio prazer, de estar sempre a favor do prazer do homem. E aí eu falei, isso está em mim também, está na minha geração, inclusive. Então, por que eu também não posso usar a minha casa e meu corpo para unir todas essas histórias? E foi aí que o filme surgiu. Olha só, muito legal. Obrigada, Eli. Eu vou passar agora a palavra para o Bebeto, que corrigiu o nome do filme, que realmente é o João Cabral pela Inês. E vou te dizer, Bebeto, que eu não sei se eu sou meio devagar, mas eu comecei a ver o filme e não tinha ideia de que aquele era o João Cabral, né? E pensava, quem é esse pai, né? Porque ainda mais nesse processo, quando você vê muito filme, você vê sem informação, né? E aí foi quase que uma revelação, realmente, quando eu descobri quem era o personagem. E aí, acho que um pouco como no caso do filme da Eliane, a pergunta que fica quando você teve contato com esse material? Porque você já fez um documentário sobre o João Cabral e, de repente, esse pedaço tão íntimo, né? Que é um pai por uma filha, ressurge agora. Então, queria saber primeiro se você já tinha tido acesso a isso quando você fez o primeiro filme, ou se foi da própria relação com essa família que você teve acesso a esse material. Eu lancei em 2003, inclusive participou da Tudo Verdade, um longa-metragem chamado Recife Sevilha, João Cabral de Melo Neto. Por que Recife Sevilha? Rapidamente. Porque são as duas cidades, a cidade natal e a cidade de adoção do João. E que 60% da obra dele é relacionada a Pernambuco, Recife, não só Recife, o Agreste, os Canaviais, o Sertão e a Sevilha, né? João Cabral era louco pela cultura andaluza. A cultura andaluza mexia muito com ele, a ponto de ele se soltar como pessoa, né? Embora sendo diplomata e tendo as formalidades de sempre, né? E quando eu chamei a Inês Cabral, a filha dele, para olhar um primeiríssimo corte, ela gostou e no dia seguinte apareceu com uma sacola de 8 milímetros e de Super 8, todos filmados pela mãe dela, né? A primeira no filme, mas o propósito do filme era outro. Inclusive, a própria Inês participa do filme. E eu percebi que ela é uma pessoa, um bom personagem, porque é uma pessoa que diz o que pensa, que tem expressão, tem carisma, né? Mas isso ficou por aí. Decorridos 20 anos da morte do João Cabral, o João Cabral faleceu em 1999, e foi quando eu tive 6 encontros com ele. Aí tem uma pré-história que eu vou também contar rapidamente, que é interessante. Eu tive essa ideia no início dos anos 90. Aí, em 94, eu consegui chegar no João. Aí, depois de 2 horas de conversa, eu consegui convencê-lo a ele dar um depoimento. Na véspera do depoimento, o fotógrafo chegou para mim e falou assim, o Murilo Salles, falou, Bebeto, vamos lá ver a luz do apartamento. Aí eu fui ligar para o João e ele desmarcou, né? Isso em 2004. Desmarcou, disse que estava muito deprimido, ia filmar um cadáver. O João tinha umas coisas meio assim, né? E, aliás, bastante assim, né?
E nessa época ele estava começando a perder a visão, e ele que a vida inteira o que ele mais fez foi ler, né? Então, em 99, eu conheci a enteada dele, filha da segunda esposa, e aí ela disse, não, vou te levar lá. Aí eu preparei maliciosamente um projeto em papel reciclado de cana-de-açúcar e amarrado com barbante, numa alusão à literatura de barbante, literatura de cordel, né? E a Marli entrou numa bandeja de prata com o projeto, falou, isso aqui não sei o quê. Aí eu convenci o João e tive, em 99, 6 encontros com o João. Eu tenho praticamente, foi o ano que ele faleceu, então eu tenho praticamente testamento do João, são 4 horas e meia de conversa. Mas o filme, eu uso 25 minutos do João, né? E algumas dessas imagens que estão no João por Inês. Ponto. Decorrido 21 anos da morte do João, ano passado foi o centenário, eu sou um admirador enorme. Se tem algum escritor ou poeta que eu posso dizer, brasileiro que eu posso dizer, eu conheço, é o João, porque eu passei 12 anos estudando ele e tal, com essa coisa de ele ter desmarcado, né? E eu acho que existem certos paradigmas a respeito do João, eu acho que está mais do que na hora de serem revistos, né? Isso muito que a Inês, nos últimos 5 anos, lançou 2 livros, todos meio autobiográficos, e que fala da relação do pai dela com o pai, com o João, né? A Inês morou 21 anos pelo mundo afora, né? O João passou 40 anos cumprindo funções diplomáticas, né? E, a partir desses 2 livros, me veio a ideia de que está na hora de repensarmos quem é o poeta e o homem João Cabral. Sobre o homem João Cabral, muito pouco se conhecia, porque ele passou 40 anos fora e ele era meio arredio da entrevista, não era um cara pop, né? Longe disso, né? Um cara muito recatado. E aí eu tinha gostado da Inês e falei, nossa, a Inês tem... Ela sempre dizia assim, essa coisa que o João, o meu pai é um poeta não confessional, ele não confessa diretamente, mas nas coisas que ele fala, ele se entrega também. E o João tem um poema sobre isso, né? Um poema que ele diz, o artista inconfessável, né? Que é o nome do poema. E que ele diz, nas coisas que eu faço, eu estou lá, entende? E aí eu falei, nossa, a Inês tem um lugar privilegiado de filha de escritora que conhece profundamente a obra do pai. Então, eu vou usá-la para rever algumas coisas, tipo isso, que o João é um poeta sem alma, né? Como é a biografia dele do Zé Castelo, rever isso daí, né? Aí eu fiz uma edição do restante. Tem uma outra imagem que estão no filme, mas esse filme são 10 minutos de imagem de arquivo. E, em termos narrativos, eu tive a ideia de pegar essa edição, entregar para a Inês e falar, Inês, faz os comentários que você quiser. Então, essa é a estrutura narrativa do filme. É uma edição que eu fiz e depois eu montei com os comentários com o texto que ela falou, né? É claro, tirei algumas coisas, mantive o que eu achei interessante, né? Sempre tem a mão do diretor aí na edição, mas essa é a história do meu filme. Muito bom. Obrigada, Bebeto. Imagina, é um prazer. Bom, vou passar agora então para o Tiago, que também fez um filme sobre a intimidade, mas no caso do Tiago, a intimidade dele na casa dele com a filha dele, que é a Isadora do título, nesses dias que já são mais de 365 de pandemia. Acho que também, né, Tiago, você tem que contar para a gente, seria legal você contar para a gente se você começou filmando a sua filha cantando com algum desejo de fazer um filme ou se era realmente só um exercício de afeto da gente em casa e depois da própria Isadora brincando ou filmando, né? Como é que foi esse processo? Não, ele é até engraçado porque quando eu terminei,
eu não sabia se eu tinha um filme ou se era uma coisa, um registro familiar, eu tinha essa dúvida. Se eu até levei para Cristininha Amaral, que é minha montadora em outros filmes e tal, para mostrar para ela como uma coisa familiar, porque ela convive aqui em casa e tal. E ela achou o filme lindo, daí ela falou de filme, daí eu falei, bom, então é filme, né? Não foi uma coisa... Então, eu tenho muitas coisas que eu faço em casa com minhas filhas que são registros do tempo, né, com elas, e que eu não sei o que são, se um dia eles vão se materializar num filme ou se vão ser só registros de uma memória que vai comigo, né? O que aconteceu, na verdade, é que a intensidade da quarentena e a intensidade com que ela viveu aquele momento materializou um filme. Desde essa coisa engraçada dela começar a ver um karaokê de uma música pop que eu não conhecia e ficar cantando aquilo, tentando se lembrar de um momento. E ela tem essa coisa de, no passado, ela fala, ela é tão pequenininha, mas ela sempre fala, né? Coisa, não, porque antigamente... E ela tem essa coisa meio saudosa, que é engraçada. E daí começar a observar isso, mas ao mesmo tempo a curiosidade dela com a câmera e a forma como ela utiliza a câmera, que eu acho genial, assim, né? Ela se apropria daquilo e como elas conviveram desde criança. Ela já trabalhou em filme como atriz, né? Ela já participou de set, as duas. Desde criança elas têm essa coisa do mexer nas câmeras e manipular o audiovisual presente meio no cotidiano, né? Uma coisa que faz parte um pouco da vida delas. E ali também eu vi que ela pegou a câmera, mas eu só fui ver o que ela tinha feito mesmo depois, né? E eu vi uma coisa que, sei lá, que me remeteu até um pouco, de alguma forma, ao primeiro Buñuel, assim, uma coisa muito engraçada, assim, né? Da relação dela com o olho. E acho que é um pouco... E depois é isso, acho que depois que eu vi esse material, que eu vi que, de alguma forma, tinha algo que sintetizava o sentimento de uma criança na quarentena, o que ela está vivendo ali naquele momento. Mas foi algo depois. Foi algo que, revisitando um pouco o material, organizando, eu falei, olha, aqui tem alguma coisa. E assim nasceu esse... Karaokê de Isadora, que eu acho até difícil falar que é um filme meu, porque eu acho que é um filme dela, na verdade. Tanto porque acho que as melhores imagens que tem ali são dela, quanto porque é toda uma performance e um sentimento dela ali, né? E acho que é engraçado, pena que ela não está aqui, que seria engraçado ela falar, porque ela ficou muito incomodada, né, no primeiro momento em relação ao filme, assim. Porque eu não tinha avisado, porque ela já tinha trabalhado no filme, mas ela foi encenar, e ela ali ela não tinha se preparado, então ela achou que tinha sido que ela tinha sido enganada. Ela só foi aceitar um pouco mais agora, quando foi passar no festival e tal, que ela ficou feliz de alguma forma ver o filme circular. Mas para ela é um sentimento muito ambíguo, como é o filme, né? Como ela aparece no filme, assim, essa relação de eu filmar ela. Legal. Como eu disse no começo, a gente intuía algumas proximidades, né, entre os filmes, mas daí quando vocês os três falam, isso se materializa, né? O Bebeto acabou não, entrando mais assim na pandemia, mas fiquei até curiosa de saber quando a Inês escreveu esse texto. Mas uma coisa sobre a qual eu não tinha pensado e ouvindo vocês falando, eu pensei é que a gente teve durante uns bons anos e continua tendo uma série de documentários em primeira pessoa e confessionais ou de reencontro com algum personagem da família, né? O reencontro com o avô por meio do filme, mas o próprio realizador fazendo esse encontro com a sua subjetividade por meio do cinema. E nesse caso agora, a gente tem esses encontros com subjetividades
em que vocês estão muito inseridos, mas vocês acabam sendo muito mais um canal para que essas pessoas tenham as suas subjetividades reveladas, né? Então, a Inês não teria escrito essas coisas que ela escreveu sobre o pai, e que são muito reveladoras, de fato, sem as suas imagens, né, Bebeto? Foi... O texto ela poderia ter escrito a qualquer tempo, né? Mas não, esse texto é para esse filme. E no caso da Eliane também, essas vozes dessas mulheres que são unidas, né, numa voz só e que ganham esse sentido que elas têm no filme a partir do seu olhar para o cotidiano durante a pandemia, que talvez fora da pandemia você não tivesse tanta clareza, né, desse cotidiano feminino, que acho que é uma coisa que todas as mulheres vivenciaram ao longo de 2020, assim, né, até sobre esse lugar, assim. E o Tiago que acaba fazendo isso com a Isadora, mas você falou aqui, né, que você acha até que o filme é mais um filme da Isadora do que seu. Bom, eu fiz essa longa viagem para tentar colocar aqui um tema que também não vai ser tão objetivo, acho que nem é a ideia, mas queria saber o que vocês que trabalham com isso e viveram artisticamente esse lugar nesse momento que a gente está vivendo, né, fora das nossas casas, uma coisa tão gigantesca, e dentro das nossas casas essa outra coisa tão gigantesca também, mas que é muito mais para dentro, assim. O que vocês enxergam como os desafios e as possibilidades desse cinema documental que trata do íntimo a partir da pandemia, com todos esses registros que nós temos de nós mesmos, né? A gente mesmo se vendo tanto tempo, muitas vezes por meio de telas. Queria saber se vocês têm pensado a respeito disso, desse, de novo, desafio, mas também dessa possibilidade artística que esse fechamento obrigatório entre as quatro paredes traz para a realização de documentários e de filmes. Eu sei que é bem confuso, então vocês podem também ser confusos, tá? Tá liberada. Bom, eu posso assim dizer também sobre essa experiência que por muito tempo eu fiquei com esse material parado. Eu tinha esses áudios sem saber o que fazer. Será que eu faço um podcast? Será que eu vou contratar uma atriz para estar nessas histórias? E às vezes eu sinto que quando a gente tem alguma limitação muito forte, isso acaba aguçando a nossa criatividade também. Então, no caso, realmente, eu não teria tido talvez essa clareza de, poxa, mas por que eu preciso ir para fora? Por que eu preciso ir para essas termas? Ah, porque o lugar é bonito, nossa, que locação interessante. Mas, na verdade, eu acho que talvez eu seja muito mais eficaz aqui se eu colocar esse ralo sujo da pia. O ralo sujo da pia é o que essa mulher está vendo durante quantos anos? Né? E, assim, queria também só deixar uma percepção aqui de... Eu gosto muito de exibir o filme e acho muito interessante como os homens e as mulheres têm maneiras diferentes de se expressar em relação a ele, assim, porque eu sinto que as mulheres dizem, nossa, é isso! E os homens, alguns, ficam um pouco incomodados e não entendem muito bem a escolha, né? Aí eu falei, poxa, que coisa, né? Então, quer dizer, realmente, esse universo do trabalho doméstico ainda muito ligado ao feminino. Claro que as coisas estão mudando, mas geralmente, principalmente para os homens mais velhos, assim, eu sinto que eles se incomodam um pouco e não entendem muito bem, mas por que tanto tempo essa câmera nessa pia? Mas por que tanto tempo lavando a louça? Mas, pô, né? Mas é o que essas mulheres estão vivendo. Então, eu acho que realmente a pandemia, por essas restrições, acabam fazendo com que a gente olhe para dentro mesmo, até das nossas próprias questões, porque, como eu falei para vocês, né? Esse não é um filme só sobre essas mulheres, é um filme também sobre o que eu observo das minhas amigas, o que eu observo em relação a mim, e eu acho que talvez essas coisas eu só tenha pensado, tenha tido essa clareza por conta desse confinamento. Então, acho que sim, o confinamento obriga a gente a ir para dentro da gente, olhar questões delicadas que a gente às vezes vai colocando de lado, e também, pela limitação, a gente acaba pensando, né,
talvez a limitação também aguça a nossa criatividade. Olá, Thiago. Bom, o que eu tenho pensado um pouco na pandemia o que a gente aprende, né, com ela, se ela vai ser só um interregno, mas também um interregno para a gente está indo para onde, né? Que caminho que a gente interregno para quê, né? E é para a gente continuar correndo, né, em direção ao abismo. Então eu acho que eu tenho até um pouco de medo, Ana Paula, de agora assim, sabe, chover esses filmes, né, que partem de si mesmo e fiquem e tal, não sei o quê, porque eu digo assim, sabe, esse confessional, porque a tendência talvez seja um pouco essa, né, mas ser um confessional que às vezes não olhe para o mundo, sabe, não olhe para o outro, porque eu acho que justamente o que a gente tem que começar agora, talvez fosse o momento da gente conseguir, apesar de estar preso, olhar para fora, sabe, olhar um pouco o mundo que a gente vive de outra forma. Se fosse, eu espero que a pandemia seja de alguma forma esse momento de pensar, né? Deveria ser. Não é isso que eu também que tenho visto, pelo menos a primeira impressão, né? Eu acho que e agora a gente já está em outro momento né, com amigos hospitalizados e tal, que é um momento de tristeza mesmo, né? De luto coletivo. Então, mas eu acho que tem que ser um momento do cinema se colocar em outro lugar. E pensar, eu fico pensando desde desse lugar que a gente está vendo, de passar os filmes quando a gente está dentro dos festivais, né? Como os festivais são restritos, como é que a gente chega e pensa esse lugar da gente de produzir audiovisual fora desse circuito que é muito elitizado, que é muito fechado, que olha pouco a própria estrutura social do país que a gente vive, né? Então, isso acho que não é uma coisa local, não. Acho que isso a gente acaba virando, esses festivais são quase um clube de amigos, assim, né? A gente vive um mundo paralelo e acho que isso é a hora da gente chegar e entender um pouco o que é produzir audiovisual hoje, né? Porque de fato a gente produz milhões e milhões e milhões de imagens o tempo inteiro. A gente está na sociedade que é mediada por imagem, né? E é o tempo inteiro. Só que acho que essas imagens que a gente está fazendo, de alguma forma, são as imagens, são a nossa memória para o futuro. Então, existe uma responsabilidade colocada nesse construir imagens que não fala só do presente, fala de uma experiência de vida no tempo, que vai um pouquinho para além da gente, né? Então, eu acho que se a pandemia pelo menos servisse um pouco para isso, ela não seria só essa tristeza, ela teria ensinado algo, né, para a sociedade. Então, acho que é um pouco isso que eu tento pensar a partir do cinema. Eu acho que, embora a pandemia tenha radicalizado, tenha incrementado o tratamento dessa intimidade de todos nós, das nossas subjetividades, eu acredito, isso alguns críticos e especialistas em documentário já tinham colocado, que a subjetividade e a intimidade como matéria-prima da realização de documentários é uma das principais características do documentário contemporâneo brasileiro, e acredito que internacional. Se na época do cinema novo o documentário tinha que se referir a um grupo, classe social, e depois passou-se a ver que uma pessoa pode dizer muito sobre um momento, sobre um tema,
Eu acho que a partir dos 90, é claro que sempre há as exceções anteriores, né? Os filmes que estão na frente, né? Começou a se admitir a subjetividade do diretor e a subjetividade dos personagens como matéria-prima para se fazer um filme. Eu acho que isso tem a ver também com as inovações tecnológicas digitais, que facilitaram muito, né? Você ter uma câmera, você ter um celular e você filmar, ou dar isso para sua filha e ela filmar. Né? Mas é um assunto que é uma temática e as próprias estratégias. Né? Eu agora, essa estratégia do Tiago, né, de dar a câmera para a filha, né? Eu agora, durante a pandemia, eu fiz com o Cavi Borges, que, aliás, é da produtora Cavídeo, que é co-produtor desse filme, o produtor é a Giros Filmes. Eu fiz um filme chamado Me Cuidem-se. A gente começou a fazer esse filme no dia 20 de março. E a gente escolheu 8 pessoas e elas se filmaram por 5 meses. Esse filme não teve nenhum encontro presencial, nem entre os membros da equipe, que era eu, o Cavi e o montador, e nem a gente, a equipe e os personagens. Então, isso é uma coisa resultante da pandemia também. A gente foi obrigado a fazer isso. Mas eu já tinha cansado de fazer outros filmes que tinha, em algum momento da produção, nem que fosse na pesquisa, usado computador e tal, a web como um elemento de acesso à informação, de descoberta. Né? Só que radicalizou isso. Assim como radicalizou, eu fiquei, e ainda estou, menos agora, mas eu fiquei quarentenado muito radicalmente, entendeu? Então, tem muitas outras pessoas que estão assim. E eu acho isso pode reverter um pouco na medida que a pandemia seja controlada, mas isso é uma coisa que a pandemia trouxe, intensificou e vai ficar. Como sempre acontece, as inovações elas se mixam, né? Elas se misturam, elas se tornam simultâneas. Né? A televisão não conseguiu acabar com o rádio, né? A web não conseguiu acabar com a televisão, nem com o cinema, mas vai havendo migrações de estratégias de uma e outra linguagem. Né? E eu acho que o João Purinês ele tem isso, né? Tem uma coisa de intimidade, como você falou, e uma intimidade reveladora, porque o João ninguém conhecia direito a vida privada do João. Né? Pouco se sabia sobre a vida privada do João pelos motivos que eu já falei, porque ele era muito recatado, porque ele passou 40 anos fora. Né? Então, essa questão da intimidade ficar no centro da atenção de muitos diretores e no centro das estratégias para se falar de algum universo, se fazer a filme biografia de alguma pessoa, seja celebridade ou não, isso tudo se radicalizou muito, assim, muito, né? Tanto em longas-metragens quanto em curtas-metragens. Né? E um último ponto é que uma vez eu entrei num site americano, que eu não me lembro o nome, que falava sobre a cultura do remix. E o ponto era que a faixa de ressignificação de arquivos seria uma das principais faixas de produção nos anos que viriam depois. Né? E a pandemia radicalizou isso também, muita gente não podia sair, mas podia fazer dentro de casa, podia ressignificar arquivos, é o que o João Moreira Salles fez com o Intenso agora, né? E vários outros diretores. Né? Então, a cultura do remix, ela cresceu muito, lá fora e aqui também. Aqui a gente usa a expressão ressignificação de arquivos. Tem muitas imagens. O Eduardo Escorel também fez um filme assim sobre o Estado Novo, de 3 horas, um filme longuíssimo. Né? Então, acho que é um conjunto de coisas que foram radicalizados pela pandemia, mas que já estavam em curso de uma forma mais pontual. E a intimidade é uma delas. Muito bom. Acho que
mais uma vez, as falas de um acabaram se entrelaçando de maneira muito interessante. A ressignificação, né, Bebeto? A ressignificação por meio dos outros também. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo, mas queria saber, antes de encerrar, se algum de vocês gostaria de falar algo para encerrar esse debate, depois de uns terem ouvido os outros. Fiquem à vontade. Achei muito interessante a fala do Tiago, assim, eu acho que foi uma coisa acho que é algo muito importante, assim, já que a gente está falando de subjetividade, né, mas acho que essa preocupação é muito válida, assim, né, a gente não pode ficar olhando só para as nossas questões, olhando para o nosso umbigo, e eu acho que esse olhar, que, obviamente, estamos mais confinados, estamos olhando mais para nós mesmos, mas que a gente não deixe de ver o outro e que a gente também reconheça que o outro também tem essas questões que a gente carrega e também tem as suas necessidades e seus desejos. Então, eu acho que para a gente tomar esse cuidado de estar sempre com um olhar muito aguçado em relação ao outro, porque realmente esse confinamento pode trazer essa coisa de, vou cuidar só da minha família, vou cuidar só dos meus, eu vou, né? E é o que eu tento fazer também um pouco nas reportagens, assim, de você tentar entender quais são as outras necessidades, de você se colocar no lugar do outro e tentar fazer isso também através do cinema e até usando a nossa própria subjetividade. Né? Fiquei com muita vontade de assistir os filmes de vocês. Tá sem som, Thiago. Opa, não, acho que só queria falar que para mim é um prazer, estou curioso também de poder agora, né, assistir os filmes, ainda que eu não vi, da Eliane, do Bebeto, e tem outros amigos, né, com filmes aí no festival, que é Carlos Adriano, enfim, pessoas que eu admiro muito, que estou curioso para assistir os filmes. Eu acho que é um momento muito interessante também, né, para o documentário, porque muitas certezas que a gente tinha, elas eu fico pensando como se há 10 anos atrás a gente viveria um momento em que a gente estaria vivendo uma espécie de peste moderna, com essa sensação de fim de mundo, vivendo de novo uma ameaça de fascismo e, né, um governo que fazendo apologia à ditadura, com militares no poder. Eu acho que se tem uma coisa que, olhando, né, quer dizer, tudo que podia de pior no filme de catástrofe de repente está acontecendo, mas por outro lado eu acho que tem algo que essa experiência tem que nos ensinar, de que a história não se estabelece, não existe esse momento em que a história ela para e a gente vai ter um progresso. A gente tem que abandonar um pouco essas ilusões, entender que a luta por uma sociedade melhor ela é cotidiana e ela não tem respiro, porque os desafios sempre se renovam, né? E eu acho que isso que se foi colocado muito claro para a gente, que é um momento agora de olhar o mundo e ir para a luta por esse mundo, pelas pessoas. Eu não fico nem pensando só no Brasil, não. Acho que a gente tem que voltar a pensar um pouco mais globalmente, porque tudo que está acontecendo hoje no mundo está afetando a todos, né? De uma maneira geral. E, ao mesmo tempo, a gente está, pela primeira vez, tendo uma possibilidade de pontos de vista, de olhares que eu fico pensando assim, nessa explosão do cinema indígena brasileiro. Está rolando agora uma mostra, né, do Cine Curumim. Assim, são coisas, formas de ver que extremamente impactantes, né, que mudam a nossa sensibilidade em relação a algumas coisas, né? As formas, pessoas que veem o que a gente não vê. Então acho que a gente tem um universo gigante aberto, né, só para fazer os filmes, mas para ver, né? E eu gosto
tanto de fazer, eu gosto muito de ver o filme, né, das pessoas e descobrir o mundo a partir do cinema. Então, eu sempre espero algumas mostras, alguns festivais para poder mergulhar seriamente nessa experiência, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas agradecer aí a conversa e vamos para o festival. Eu faço um pouco minhas as palavras tanto do Tiago quanto da Eliane, né? Também fico muito curioso e acho, Tiago, que você tem toda a razão, né? Aliás, o João Cabral tem um poema lindo sobre a coisa do fazer, né? Ele diz: fazer o que seja inútil, não fazer também é inútil, mas vale o inútil do fazer do que o do não fazer. Uma coisa assim, é muito melhor escrito do que isso, né? E eu acho importante, é a primeira vez que eu participo de uma mostra de curta-metragem da Tudo Verdade, acompanho a Tudo Verdade desde a primeira edição, já participei umas 3 vezes, eu não me lembro bem, umas 3 ou 4 vezes, e estou muito feliz de estar participando e muito curioso, porque eu tenho visto muito curta, né? Porque eu entendi que o curta, assim como o documentário, é um território de exploração, de inovação da linguagem audiovisual, e nem sempre o longa-metragem permite, por estar mais inserido e ter compromissos de mercado limitadores, né? Não é à toa que o documentário contemporâneo brasileiro ele é muito mais inovador do que a ficção brasileira, né? Estou falando no sentido de ser inovador. É claro que tem filmes maravilhosos que não são inovadores, são mais clássicos e está tudo bem. E só para justificar e talvez terminar poeticamente aqui o nosso encontro, performando, né? Eu queria pedir licença para ler um poema do João chamado Apócrifas, de Marianne Moore. Sempre evitei falar de mim, falar-me. Quis falar de coisas. Mas na seleção dessas coisas não haverá um falar de mim? Não haverá nesse pudor de falar numa confissão, uma indireta confissão pelo avesso e sempre em pudor? A coisa de que se falar até onde está pura ou impura, ou sempre se impõe, mesmo impuramente, a quem dela quer falar. Como saber se há tanta coisa de que falar ou não falar? Como saber se há tanta coisa de que falar ou não falar? E se o evitá-la, o não falar, é forma de falar da coisa? Que maravilha. Obrigada, Bebeto, por nos dar esse final Tem muito a poético ver com o que eu para estava essa falando, né? conversa. Aqui ele critica a ideia de que ele é o poeta inconfessável, né? Esse poema tem Exatamente. décadas e ele já era Exatamente. estigmatizado como cara frio, seco, duro, construtivista, e que não tinha... Ele nunca usou na poesia, na obra enorme dele, nenhuma única vez a palavra saudade. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Bebeto, obrigada, Eliane, obrigada, Tiago, por essa conversa e pelos filmes lindos que vocês fizeram. E bom festival, boa exibição dos trabalhos de vocês. Tá bom? Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigado, Obrigada, Ana. Um prazer, Eliane. Um prazer, Tiago. Obrigado, gente. Prazer Um conhecer abraço você. grande em vocês. Um abraço. Tchau.